Sabe aquela sensação de que a nossa mente devia vir com um manual de instruções? Pois é, hoje a gente vai tentar decifrar algumas páginas desse guia que, vamos combinar, é bem complexo. Olha, essa é uma sensação que com certeza muita gente conhece, né? Aquele conflito interno. Sabe, uma parte da gente quer ir pra frente, mas a outra parece que joga uma âncora. Então, que força é essa e por que ela age desse jeito? É isso que a gente vai descobrir. E, para começar, a primeira grande ideia é um paradoxo. E se eu dissesse que naqueles momentos em que o cérebro mais parece estar sabotando a gente, ele está, na verdade, tentando nos proteger? Parece loucura, mas faz sentido. Pensa só, você decide mudar um hábito, sei lá, começar um projeto novo, e de repente, do nada, parece que surge uma parede invisível na sua frente. Aquela paralisia, sabe? Então, isso não é uma falha, é na verdade um sistema de segurança do nosso próprio cérebro sendo ativado. A chave para entender isso tudo está numa palavra só: energia. O nosso cérebro é basicamente uma máquina de otimização. O caminho que ele já conhece, a rotina, o sofá confortável, tudo isso gasta pouquíssima energia. Agora, o novo, o desconhecido, isso é como escalar uma montanha, exige um esforço gigantesco. E na dúvida, pode ter certeza, ele sempre vai escolher economizar combustível. E para manter a gente nessa zona de conforto, ele não brinca em serviço não, ele tem um arsenal completo. Quando a gente tenta dar um passo para frente, ele pode jogar o medo do que vem por aí, a dúvida se a gente vai dar conta e, claro, a procrastinação, que nada mais é do que o cérebro apertando o botão de adiar para não gastar energia. É exatamente isso. Essa é a grande virada de chave. O que a gente sente como autossabotagem é, no fundo, o nosso software de sobrevivência mais antigo. Ele está ali, rodando em segundo plano, tentando nos proteger de ameaças, mesmo que essas ameaças só existam dentro da nossa cabeça. Ok. Se essa mente subconsciente está tão ocupada assim, protegendo a gente, como é que ela se comunica? Bom, na maioria das vezes, não é com palavras não, é com sinais. Sinais que o nosso corpo simplesmente não consegue esconder. Isso é um princípio fundamental. A nossa mente consciente, ela pode ser ótima para contar histórias, para criar narrativas, mas o corpo é um péssimo ator. Ele reage à verdade que está ali por baixo dos panos e essa reação acaba vazando em microexpressões, em gestos que a gente nem percebe que está fazendo. Pensa nisso como se fossem vazamentos da verdade. Não é um sinalzão único e gigante. É um conjunto de pistas, sabe? A voz que, do nada, muda o tom, aquela pausa que fica um pouquinho longa demais, um gesto nervoso que aparece sem aviso. É o corpo tentando dizer alguma coisa que a boca não está dizendo. E tem uma mecânica por trás disso, claro. Imagina o cérebro como um computador, que tem uma memória RAM limitada. Falar a verdade é fácil, consome poucos recursos. Agora, mentir dá trabalho. Exige que o cérebro crie uma realidade nova, mantenha essa história coerente e, ao mesmo tempo, esconda a verdade. É tanto processamento acontecendo que sobra menos RAM para controlar o corpo. E é aí, exatamente aí, que a verdade escapa. E olha, essa atuação do subconsciente não serve só para revelar mentiras, não. Na verdade, ele é tipo o diretor por trás da maioria das nossas decisões do dia a dia. Ele opera num piloto automático quase o tempo todo. Quer um exemplo? Um micromovimento quase impossível de perceber. Uma leve inclinação do corpo na direção de alguma coisa, ou de alguém que interessa pra gente. É o corpo falando sim, antes mesmo que a mente consciente tenha tempo de processar a pergunta. Ou então a respiração. Pensa aí numa conversa desconfortável. Antes mesmo da gente pensar, nossa, que situação tensa, a respiração já mudou. Já ficou mais curta, talvez a gente até tenha prendido o ar por um segundo. É uma reação instantânea do nosso sistema de alerta. E quando a gente entra num lugar novo, os olhos fazem uma varredura automática, procurando as saídas, os pontos seguros. É o nosso instinto mais primitivo ali, mapeando o território para garantir a segurança. E tudo isso acontece antes mesmo do primeiro oi. E aqui está o ponto central de tudo isso. A gente acredita que está no controle, que somos os mestres das nossas ações. Mas a verdade é que uma parte gigantesca de quem a gente é e do que a gente faz é governada por processos que acontecem bem abaixo da superfície da consciência. Para fechar, vamos falar de um fenômeno que acontece quando esse piloto automático meio que desliga. O silêncio da noite. E junto com ele vem a abertura daqueles arquivos mentais que a gente preferia, e muito, manter bem trancados. Sabe aquele momento super constrangedor de anos atrás? Ou aquela resposta que podia ter sido bem melhor? Por que essas memórias voltam com tanta força bem na hora que a gente está tentando dormir? Pensa no cérebro como se fosse um escritório super movimentado. Durante o dia, o foco está
todo nas tarefas urgentes, filtrando o que não é essencial. Mas aí, à noite, o expediente acaba, os telefones param de tocar e o arquivista noturno começa a organizar a bagunça do dia. E é nessa hora que ele acaba encontrando aquelas pastas antigas, cheias de poeira. E aqui vem a grande sacada. Essas memórias não voltam para punir a gente. Na verdade, o cérebro rodando simulações. Ele está revendo o replay daquele erro para aprender a lição e garantir que da próxima vez a jogada seja diferente, sabe? Então não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que a mente está tentando evoluir. E essa, no final das contas, é a grande lição. Entender como a mente funciona não dá pra gente um controle mágico sobre ela, mas tira a gente do banco do passageiro. Ter essa consciência permite que a gente veja o piloto automático em ação e de vez em quando consiga pegar o volante e escolher um caminho diferente. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, né? Se as memórias da noite são o cérebro revisando o passado, então o que são aqueles pensamentos que aparecem do mais absoluto nada, sem nenhuma conexão aparente? Talvez essa seja uma investigação para um próximo mergulho na nossa mente.